Na MLS, são 30 times que disputam o campeonato. 24 são de plástico, de naturais, onde eu posso comer a grama, e 6 são de plástico. Destes 6 jogos que o Inter Miami fez lá, o Messi jogou 4. Um deles, ele estava na Copa América, e o outro, ele estava machucado. O Suárez, que aqui no Brasil se recusava a jogar no campo sintético. Será que ele se recusava a jogar no campo sintético? Ou tinha outra justificativa? Porque ele foi para lá e teve 5 oportunidades de jogar no sintético. Numa tinha a Copa América, nas outras 4 ele jogou. Então, é isso que eu coloco. Eu sou completamente a favor. Isso não vai inviabilizar o Palmeiras ou a parceria com a W Torre. Existe tecnologia, é possível fazer diferente. Sem problemas. Se o problema for a saúde dos jogadores, o Pablo Maia não teria jogado ontem. Ele jogou, ele ficou um ano sem jogar. Jogou quinta-feira, o jogo completo. Certo? O Alisson é a mesma coisa, outro jogador que se machuca bastante. Então, o que eu quero alertar a vocês é que o sintético é usado como desculpa para justificar planejamento ruim de diretoria, escalações mal feitas, né? Show da Shakira. Especificamente o São Paulo, porque são 9 contusões dentro do estádio que causam trauma, que a gente compreende isso perfeitamente. É compreensível. O Corinthians colocou 4 milhões para jogar no sintético num jogador fora de forma, que foi o Memphis, e ele jogou o jogo lá de boa. Então, assim, eu não quero sintético, eu quero um gramado natural, bom para todo mundo. Perfeito? Tá claro isso para vocês? Beleza. Agora, a questão tem uma diferença no que está falando. O que pode surgir ainda não surgiu, porque não foram os jogadores. A gente sabe, por informação, que os jogadores Neymar, Oscar e Lucas tinham restrições a jogar no Allianz Parque. O presidente do Santos esteve com a gente aqui ao vivo e tinha marcado o jogo para o Allianz. Falou com a gente todas as letras. Tinha marcado o Santos e Água Santa para o Allianz. E o Neymar e o Departamento de Fisiologia do Santos falaram que não é adequado. Porque não é a questão, é que o Massini, acho que... O que acontece com o gramado sintético? Quanto mais velho for o jogador, mais rodado, mais lesão tiver, a recuperação e a chance de lesão dele no gramado sintético é maior. E ele, se não é a decisão, ele não vai. Foi o caso do Suárez, era o caso do Renato Augusto, é o caso do Juliano, é o caso do Neymar. Evidente, foi o presidente que falou como o Departamento de Fisiologia. Então, se não... O Santos não vai mandar jogo no sintético. Agora, quando ele for visitar o Palmeiras, ele vai ter que escalar um time. É como o Zubeldia falou. A FIFA, se esse jogo fosse final, provavelmente o Oscar e o Lucas iam jogar. Enquanto a FIFA permitir, não tem o que falar. Agora, ele vai ter que escolher os atletas mais adequados, se entender com os atletas. O que eu acho que pode acontecer, e com o clube não vai acontecer nunca, pelo contrário, cada um olha o seu, e o gramado sintético é uma questão comercial. É simplesmente isso. A vantagem não é o jogador não ir no Allianz. É quanto o Allianz vai proporcionando com 1000 shows e um campo de plástico. E essa é uma questão boa para o São Paulo, porque o São Paulo entrou que é o opositor do gramado sintético, ele entrou na mesma vibe de shows. Ele está querendo entrar na mesma vibe de shows do Palmeiras com a mesma empresa e o campo dele é natural e não aguenta com show. Então você tem que escolher. Campo é para jogar futebol. Em primeiro lugar, você tem que diminuir a sua margem de lucro e ter um gramado natural, né? Menos shows, essa é a questão. O gramado já está ruim para a quarta, não é isso? Está péssimo, evidente. O show, o palco da Shakira, ela é maior do que o do Metallica. O São Paulo fica falando, como é que vai acontecer? O São Paulo vai fazer o quê? Vai com os shows, aí daqui a pouco tem não sei o quê, vai botar o sintético? Então, ou o São Paulo tem uma questão, uma posição e pensa nisso também, ou vai ficar como o Chorão, porque daqui a pouco o campo do Morumbi, que é um dos melhores do Brasil, não aguenta. Ou você faz show, ou você tem jogo de bola. Basicamente não é tão assim, existe tecnologia para fazer o gramado. Só que custa. Custa. É isso. Só que custa. Santiago Bernabéu teve uma parceria. Não, peraí. Não, a parceria não foi para o gramado. A parceria foi para explorar o estádio e os 30% que investimento para fazer tudo, inclusive o gramado. Lá, o gramado sai, vai dar um pulo em Barcelona, volta. Não é nem isso que se pede. O que existe já é tecnologia, dependendo do tipo de grama, de você desce o gramado um pouco, tem obra para fazer, tem adaptação para fazer e ponto. Determinem qual é o campo, qual é a grama
Sim. Pronto, está resolvido. A gente está falando de todos, né? Porque o Corinthians, que chegou numa situação inimaginável com o campo dele, porque não investiu na reforma do campo, que é o melhor campo que tem, que não tem show, mas tá ruim. Porque não quis investir. Não, deixa para depois. E também o jogo lá não é igual. A bola rola muito mais. Sim, mas lá tem poucos casos de lesão de impacto. É um impacto menor, né? Nesse gramado misto, né? Ninguém que eu saiba não foi jogar, pelo contrário. Só que é questão de... Ninguém quer gastar com o campo, meu velho. Os caras querem lucrar mais, é essa a questão, né? Só que o São Paulo vai entrar, igual que você falou, o São Paulo vai entrar numa sinuca de bico. Já tá. Ele vai ver o gramado ruim. Já tá. E ele não pode detonar o sintético, porque daqui a pouco, meu futuro vai O Massa, não é uma questão, você não entendeu a questão. Eu tô criticando o São Paulo. Eu entendi, tá claro pra mim. Agora, eu estou me colocando no lugar do jogador. Entendeu? Se o jogador não quiser jogar, ele Tá não claro. tem que jogar. Claro, bom, isso não se discute. Ele não tem que jogar. Ele não tem que jogar. Agora, ele não tem que jogar jogo nenhum. Levanta ali, não vou jogar. Não. Aqui não jogo mais. Então, eu acho... Entendeu? O problema E se o você jogador... justificar... Ninguém está justificando, Não, porque é foi você, antes. Arnaldo. O São Paulo tá. Não, o São Paulo não falou Claro nada. que tá. Ninguém falou nada, mas os caras estão protegendo os jogadores. Estou dizendo para vocês. Ninguém está falando nada. Não. Eu tô dizendo para vocês. Se o São Paulo viesse de uma semana normal... Veja, é o que eu sempre falo. Massa, a decisão o estado que... E Lucas e Oscar precede a semana... Aham. Sim, meu velho. Certo. Se fosse A gente tinha Palmeiras e informação São na Paulo, segunda-feira. a final do Paulista, eles estariam em campo. Mas isso que você não está entendendo, Jesus. É de acordo com o interesse, Arnaldo. Não era um jogo de vida ou morte pro São Paulo. Claro. Eu tô falando a mesma coisa que você. Então, entenda. É de acordo com o interesse, cara. Então, mas não é com a saúde do jogador. Claro que é. Claro que não. Claro que é. O risco seria o mesmo se fosse a final de campeonato. Então, isso, mas o que não é a final, não precisa ir. É igual quem? Então... Não precisa ir, porque estão preocupados com a saúde. Se você está preocupado com a saúde, não tome mais do que você está tomando. Não, cara, você está sendo completamente intransigente. Não, cara, o jogo não era o último jogo. Ok, eu entendo. O cara não precisa se expor. Não precisa se expor. Se eu sair na madrugada, se usa isso para justificar os seus problemas. Mas eu entendo claro que é, pô. Se eu sair na madrugada 2 vezes, eu tenho 2 vezes o risco de ser assaltado lá no centro da cidade. Se eu sair uma, eu vou ter uma vez esse risco. O São Paulo acho que pensou seria um jogo nessa linha. Se fosse uma final, ia todo mundo jogar. Vou dar outro exemplo. Sei lá, no Campeonato Brasileiro, 3 pontos corridos, tem que ganhar ponto toda hora, possivelmente vai. Não, ok, mas tudo bem. Agora, é curioso isso, porque... A questão do Neymar neste momento, não é legal ele jogar lá. Beleza. Os jogadores do Palmeiras jogam lá, cara. Jogam? E nem todos têm 18 anos. Né? Sim. Não, sim, claro. Mas provavelmente estão mais adaptados, estão mais acostumados, jogam mais vezes e tudo mais e tal. Tem poucos caras acima de 30. Um não está conseguindo mais jogar como ele jogava, o Felipe Anderson. Tem coisas, né? Tá, mas não é como sintético. Espero que não. Ele jogou mal fora de casa contra o Flamengo, ele Maracanã. Ele está conseguindo jogar em sequência, está disponível em sequência. Sim, tem problema no pubis. Isso eu ouvi, sim. Então, gramado ruim, sintético, buraco. Então, bom ponto. A diferença de piso proporciona lesões. Problema no pubis, né? Que é impacto. Então, essa situação... Não só pelo sintético. Tá bom. Sim. Tá bom não? É ou não é? Sim, tô dizendo, é sequência de jogos. O sintético, evidentemente, sobrecarrega o pubis do rapaz. O sintético... É mais impacto. Veja, concordo, acho que não devia ter. Tá? Acho que devia ter grama natural. Assim, agora, quem mede? Pois é, eu ia chegar nesse ponto, né? Então, por isso que todo mundo fica meio no meio do caminho, né? Claro. Não, a gente não gosta, mas a FIFA deixa. Mas não sei o quê. Se tivesse uma regra lá, na Alemanha, não tem gramado... A FIFA é utilizada... Neva. A Holanda não deixa. Não, na Holanda, na Itália, em lugar nenhum. Liga Europeia pode. Nenhuma liga europeia grande pode gramado sintético. A FIFA utiliza isso também a seu favor. É claro, evidente. Depende do interesse. Claro. Os laboratórios que ela indica para fazer as análises são indicados por ela. Existem laboratórios, empresas especializadas que vão lá medir o gramado, se o pé gira, não gira, entendeu? Por isso que fala certificado da FIFA. Exatamente. Então, assim, o Corinthians jogou lá, ninguém reclamou. O Memphis, quantos anos tem o Memphis? Fez 31 anteontem. Fora de forma, jogou o jogo todo, foi substituído, não lembro. Foi no finalzinho, né? O que eu quero dizer é que o gramado sintético é utilizado para justificar problemas internos dos seus clubes.